Olá, queridos alunos e queridas alunas. Que alegria receber vocês em mais uma aula de língua portuguesa. E aí, vamos juntos construir conhecimentos? Na nossa aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre o verbete, esse gênero textual, e realizar também leituras de verbete. Então, o que é um verbete? Você já ouviu falar nessa palavra? Já fez leitura desse tipo de gênero textual? Bom, é o gênero textual que apresenta de forma expositiva a definição de algo, com o objetivo de ampliar o conhecimento do leitor. Então, vamos relembrar aqui um pouco, o que é o gênero textual. Então, são aí os textos que circulam no nosso dia a dia. Então, temos aqui alguns exemplos como poesia, adivinha, o bilhete, a receita, entre tantos outros que nós utilizamos no dia a dia, de forma escrita ou oral. Então, o verbete é um desses gêneros textuais. E onde encontramos? Onde encontramos os verbetes? Bom, eles são encontrados em dicionários, glossários, enciclopédias, revistas, etc. Então, eu trouxe aqui uma foto com 3 dicionários. Esse primeiro aí, o Novo Aurélio, dicionário Aurélio, é um dos mais conhecidos, um dos mais usados aí. Hoje em dia está um pouquinho em desuso, está um pouquinho lá escanteado, mas ainda assim é um ótimo dicionário aí para que a gente possa encontrar os verbetes e seus significados. E aí eu trouxe um pouquinho aqui sobre Aurélio Buarque de Holanda, o criador desse dicionário, Aurélio. Então eu trouxe uma pequena biografia dele que diz: Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, ensaísta, filólogo e lexicógrafo, nasceu em Paço de Camaragibe, Alagoas, em 3 de maio de 1910 e faleceu no Rio de Janeiro, capital, em 28 de fevereiro de 1989. Filho de Manuel Hermelindo Ferreira e de Maria Buarque Cavalcante Ferreira, passou parte da infância em Porto das Pedras, Alagoas, e estudou as primeiras letras em Maceió. Fez os preparatórios no Liceu Alagoano. Aos 15 anos, ingressou no magistério e passou a se interessar pela língua e pela literatura portuguesa. Em 1930, fez parte de um grupo de intelectuais que exerceria forte influência literária no Nordeste, entre outros, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz. Diplomou-se em Direito pela Faculdade do Recife, em 1936. No entanto, nunca exerceu a profissão de jurista. Em 1936 e 1937, foi professor de português, literatura e francês no Colégio Estadual de Alagoas. E em 1937 e 1938, diretor da Biblioteca Municipal de Maceió. Em 1940, passou a exercer funções de professor de português no Colégio Pedro II. E no ano seguinte, iniciou a sua colaboração no pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa. A preocupação com a língua portuguesa, a paixão pelas palavras, levou à imensa tarefa de elaborar o próprio dicionário. E esse trabalho lexicográfico ocupou durante muitos anos. Finalmente, em 1975, saiu o novo Dicionário da Língua Portuguesa, conhecido por todos como Dicionário Aurélio. Então, gente, por isso que eu trouxe aí um pouco dessa biografia desse grande homem que criou aí o dicionário, o mais usado por todos nós. Então, vamos lá, prosseguir. Temos também aqui uma enciclopédia. Então, a Barça foi uma enciclopédia criada no Brasil e posteriormente comprada pela espanhola Editorial Planeta, que a traduziu para o espanhol e a vendeu em quase toda a América Latina. A enciclopédia Barça foi comprada pela Editorial Planeta no ano de 2000. Então,
nessa coleção de livros também, essa enciclopédia aí, nós encontramos o gênero textual verbete. Então, gente, com o avanço da tecnologia, com essa globalização toda, com os gêneros textuais também disponíveis, os verbetes eles estão presentes aí no mundo virtual. Então, eu trouxe aqui algumas bibliotecas, né, algumas Wikipédias, aliás, dicionários, onde os verbetes estão presentes aí na internet também. Uma das mais usadas aí é a Wikipédia, né? Então, quando a gente está lá com dúvida em alguma palavra, em algum termo, a gente logo vai para quem? Lá no Google, né? Pesquisa. E um dos primeiros sites que aparece é a Wikipédia, trazendo aí informações sobre determinado assunto, determinada palavra. Então, é uma enciclopédia livre. Então, tem muito aí também a presença do verbete. Temos também, além dos dicionários físicos, né, os dicionários online, os digitais. Nas nossas aulas, utilizamos muito o Aulete digital, trazendo aí a definição, principalmente de algumas classes de palavras. Então, eu trouxe ele aqui como exemplo, onde diz que o dicionário da língua portuguesa na internet, mais de 818 mil verbetes, definições e locuções em permanente atualização. Então, é um dicionário de crescimento infinito, sempre em interação com a língua portuguesa. Então, nesse site aí, nós podemos colocar lá a palavrinha e ele vai apresentar os significados e outras informações sobre o verbete. Vamos agora para as principais características desse gênero textual, tá bom? Então, não esquece, eles possuem linguagem impessoal e formal. Então, impessoal é que uma linguagem bastante clara, onde eu não vou estar ali de forma subjetiva, né? Trazendo a minha opinião, e sim eu vou estar trazendo ali uma linguagem denotativa, uma linguagem real e formal, certo? Porque trata-se aí de um texto informativo, por isso objetivo. Tem um único objetivo aí de passar essa informação, passar um conhecimento. Então, é organizado de acordo com a ordem alfabética também, apresenta o significado ou significados de uma palavra ou assunto, explica conceitos, pode apresentar a classe gramatical das palavras, pode apresentar a divisão silábica das palavras e também pode trazer aí ilustrações para melhorar aí a informação sobre o verbete, principalmente se for uma enciclopédia. Também no dicionário a gente encontra, além de todas essas características, também frases, né, onde o verbete aí está contextualizado, tá? Como exemplo aí para a gente. Então, eu trouxe aqui uma tirinha de Mafalda, onde ela está lá brincando e o pai dela chega na estante e vai consultar um dicionário. Ele está lá, né, procura o verbete que ele está querendo saber, a informação, obtém essa informação, guarda o dicionário e volta para onde estava. E aí ela olha bastante admirada e fala: desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso, né? Então, assim, Mafalda aí talvez pensa que o pai dela estava um pouco desinteressado pela leitura, não sabia a função, né, do dicionário. Então, o dicionário justamente é para isso. Ele serve como um livro de consulta, né? Não está contando uma história. Traz ali os verbetes com os seus significados para que a gente consulte quando tiver dúvidas. O uso também do dicionário, pessoal, é bastante importante porque nos ajuda a escrever as palavras de forma correta, nos ajuda a conhecer melhor a ortografia, a empregar bem as palavras no nosso dia a dia, na nossa produção textual. Tá bom? Então, temos aqui outra tirinha de Mafalda e diz o seguinte: não, o dicionário não diz que é palavrão. Não. E que é uma porcaria repugnante, não diz
que é uma porcaria repugnante? Também não. Não pode ser. Lê para mim. Sopa. Prato de caldo com pão, massas, farinhas, etc. E aí, a mãe dela lá na cozinha, onde provavelmente aí, né, Mafalda e o amiguinho jogaram o dicionário no lixo. Então, assim, ela não concorda com o que traz aí, com o significado desse verbete sopa, né, apresentado pelo dicionário. Por quê? Ela queria que ali tivesse o significado do que ela achava que é sopa, né? Pelo fato dela não gostar de sopa, ela achava que era um prato, né, uma porcaria repugnante. Então, por ela achar isso, deveria estar ali no dicionário. Então, como houve essa contradição, simplesmente ela joga o dicionário no lixo. E aí, ó, na tira, Mafalda e Felipe estão indignados com o que consideram uma falha dos dicionários. E qual falha seria essa? Então, a falha aí para ela, né, foi não definir a palavra sopa como um palavrão ou como uma porcaria repugnante. E considerando o último quadrinho e a tira como um todo, é possível inferir a opinião das crianças a respeito da sopa, observando aí todos esses quadrinhos, essa linguagem visual, nessa linguagem não verbal também, que tudo isso que nos ajuda a compreender melhor a tirinha e a história em quadrinho, a gente percebe que sim, que a opinião das crianças é negativa. Então, as crianças detestam sopa e ficam tão desapontadas com a ineficácia do dicionário que acabam por jogá-lo no lixo. Muito bem. Então, vamos lá. Então, nós percebemos que a Mafalda ali, ela não gostou daquele significado que estava ali apresentado no dicionário em relação ao verbete sopa. E aí eu trouxe outro verbete agora, amizade. E aí você, se você fosse criar o seu próprio verbete para amizade, qual seria? Que significados aí você traria para essa palavra, né? Para esse verbete amizade? Que frases você traria para contextualizar? Você separaria as sílabas? Diria qual é a classe gramatical dessa palavra? Então, fica aí essa proposta de escrita para que vocês possam criar o seu próprio verbete com a palavra amizade. E se vocês quiserem também, podem continuar essa atividade com outros verbetes, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um texto adaptado por Tatiana Belinsky. Tem por título 10 ajudantes e diz: certa vez entrei na casinha de uma velha mulher. Reparei que dentro do casebre estava tudo limpinho, bonito. As crianças estavam limpas, vestidas com asseio. O almoço pronto na mesa e nem uma migalha à vista, tudo luzindo. Perguntei-lhe: como é que a senhora consegue fazer tudo nesta casa? E não haveria de conseguir, pois se eu tenho 10 ajudantes, eles trabalham o dia inteiro, ajudam-se uns aos outros. Mas que ajudantes são esses? Aqui estão eles, riu a boa mulher e mostrou-me os 10 dedos da sua mão. Muito bem. Então, por que eu trouxe esse texto? Porque muitas vezes nós estamos realizando uma leitura e encontramos palavras desconhecidas. Então, nós podemos grifar essa palavrinha, se o livro for da gente, né? Se o livro for emprestado da biblioteca, a gente pode anotar essa palavrinha no caderno e procurar o significado desse verbete aí no dicionário, para que a gente possa criar sentidos, né, mais significados aí para a nossa leitura. Então, eu destaquei algumas palavras que possivelmente têm um significado desconhecido para a gente pesquisar. Então, eu coloquei aqui casebre, asseio e luzindo. Então, digamos que nós lemos esse texto e ficamos com dúvidas no significado dessas 3 palavrinhas. Então, ó, lembra que eu falei do dicionário? Do Aulete Digital? Então, pronto. Coloquei lá casebre. Então, a gente percebe, ó, o verbete casebre, ele tem 3 sílabas, é um substantivo
masculino, ó, tá? Então, ó, é uma casa pequena e miserável. Casinhola, choupana, tugúrio. Então, o dicionário trouxe aí esse significado. Então, de acordo com o texto lá, a gente percebe que trata-se aí de uma casa pequena, né, humilde. Coloquei lá também a palavra asseio. Então, diz, ó, qualidade do que é asseado, né? Vem de limpeza, de higiene. Então, é algo limpo. Qualidade é a condição do que é bem acabado, bem feito, né? Uma perfeição. Esmero na aparência pessoal, na maneira de vestir, tá alinhado, né? No caso. E aqui tinha lá a palavra luzindo, então nós pesquisamos o verbo luzir. Então apareceu emitir ou refletir luz, brilho, claridade. E aí trouxe um exemplo, ó. Luzem as estrelas no céu azul, né? Brilham as estrelas no céu azul. Também pode ser sobressair, brilhar, né, como uma figura de linguagem ali. Então, temos aqui 3 verbetes com seus significados aí, de acordo com o dicionário online Aulete Digital. Então, vamos continuar. Um dos motivos que é importante a gente revisar e conhecer mais de perto o gênero textual verbal é para que a gente possa também utilizar a ordem alfabética das palavras. Então, eu coloquei aqui, ó, casinha, caseiro, casebre, casarão e casa. Então, o que é a ordem alfabética? É a ordem de acordo com as letras do alfabeto. Então, A, B, C e por aí vai. Então, se eu tenho várias palavras iniciadas com diferentes letras, eu vou colocar de acordo com o alfabeto. Mas se eu tenho todas as palavras começando com a mesma letra, como aqui com a letra C, como eu faço para colocar na ordem alfabética? Então, eu vejo que a primeira letra é tudo igual, tudo bem, vou para a segunda. Ainda é tudo igual, ó, a letrinha A. Depois a terceira também, tudo a letra S. Então, até aí eu não consegui colocar na ordem alfabética. Só que a quarta letra já traz uma diferenciação, ó. Casinha é I, caseiro é, casebre também, casarão A e casa A. Então, quem vem primeiro? A letra A. Então, portanto, temos aí casa e casarão, né? Então, a primeira palavra aí, em ordem alfabética, vai ser casa. Depois, ó, casarão, né? Porque depois do A vem a letrinha R. Então, coloquei todas que estão aí com a letra A. E agora vamos para a letra E, que é caseiro e casebre. Então, eu vou para a quinta letra, que é a letra I e B. Então, quem vem primeiro? A B. Portanto, casebre. E depois, caseiro. E, por fim, casinha. Então, coloquei aí a minha lista de palavras em ordem alfabética. Muito bem. E assim, nós finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Hoje revisamos um pouco aí do gênero textual verbete. Percebemos a importância de estudar esse assunto tão simples, mas também tão necessário. Conhecemos aí alguns dicionários online e também físico. Conhecemos também um pouco da história de Aurélio Buarque, o criador aí do dicionário. E refletimos sobre a importância desse gênero textual no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me procurar lá nas redes sociais, tá certo? Até a próxima aula.